Bom dia, boa tarde, boa noite, nação santista. Rafaela aqui na área para fazer o pós-jogo de Juventude 1, Santos 2. Isso mesmo, Santos finalmente venceu a primeira partida fora de casa, uma vitória importante, uma vitória em que os meninos da Vila, Ângelo e Marcos Leonardo, fizeram a diferença. A base vem sendo aí um grande respiro para o Santos Futebol Clube, pois são sempre os meninos que resolvem. Vamos fazer essa análise desta partida, mas antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você que está assistindo esse vídeo, por acaso ainda não é inscrito aqui no canal, para você se inscrever para não perder nenhum vídeo como este, nenhuma informação do nosso peixão. Agora bora pro vídeo que é o que realmente nos interessa. Santos bateu o Juventude fora de casa aí de virada por 2-1 e o Santos, que teve um primeiro tempo muito fraco, um primeiro tempo muito ruim da equipe santista, começou aí o jogo meio perdido em campo. O Juventude envolveu sim o Santos, o que é algo inacreditável, porque o Juventude é um dos piores times do Campeonato Brasileiro e conseguiu envolver o Santos, e eu acho que muito por conta da escalação. E por que eu falo isso? O time do Santos contra o Juventude no primeiro tempo foi um time lento, um time previsível. E um time que o Bustos optou aí na escalação, que foi João Paulo, Auro, Maicon, Bauerman e Felipe Jonathan. Rodrigo Fernandes e Zanocelo no meio campo. E aí vem JJ, Ricardo Goulart, Lucas Braga e Juan Seco. O que eu, Rafaela, teria feito? Obviamente, eu não entraria com o Ricardo Goulart aí para essa partida. Teria colocado o Bruninho de titular. O Bruninho que vem merecendo uma oportunidade em jogar o jogo inteiro, em ser titular. Não sei se jogar os 90 minutos, mas começar como titular. E assim, esse time que o Santos entrou não conseguiu atacar e não conseguiu defender direito. O Santos que foi um desastre no primeiro tempo. Juventude, como eu disse, envolveu o Santos. O Juventude chegava ali, trocava passes. E o Maicon, aos 14 minutos do primeiro tempo, sentiu ali o posterior da perna direita, então teve que ser substituído pelo Velasquez. E assim, o Velasquez, na minha opinião, não entrou bem na partida, até porque o gol do Juventude sai e novamente mais uma falha do Santos. Novamente um gol de bola aérea que o Santos toma. Mais um, aliás, né? Porque o Felipe Jonathan deixa todo espaço do mundo pro jogador pro Chico, né? Do Juventude fazer o cruzamento. O Felipe Jonathan simplesmente marca a distância e, inclusive, ele observou o Chico fazer o cruzamento e os zagueiros deixaram o jogador do Juventude finalizar livre, cabecear livre. Então, assim, uma falha já de Velasquez e Bauerman que estavam em campo. Para mim, a bola era mais ainda do Velasquez, tá? E como eu disse, o Velasquez não entrou bem, inseguro e dando alguns sustos aí de vez em quando. Mas, outra coisa que eu quero pontuar aqui do primeiro tempo. O Auro, vamos falar de Auro. O Auro que tomou o cartão amarelo nesta partida contra o Juventude, numa bola em que bizarramente ele erra e ele corre para fazer a falta na defesa do Santos e toma o amarelo. Ele já havia tomado contra o Atlético Mineiro e já tinha tomado outro cartão amarelo que eu não me lembro em qual jogo. Era a oportunidade do Auro de mostrar que deveria ganhar uma posição, que deveria brigar de posição. O cara teve finalmente uma oportunidade de jogar como titular no Santos Futebol Clube e faz o quê? Pouquíssimos jogos em campo, o Auro já está suspenso. Ou seja, contra o Bragantino teremos que improvisar algum jogador na lateral. E a lateral direita, para quem acha que não, eu acho muito difícil, porque todo torcedor do Santos que eu conheço aponta o problema da lateral direita. Tá aí o grande problema da lateral direita. Pro próximo jogo não teremos
laterais de origem para fazer ali a função. Então, assim, é inacreditável que o Auro tem uma oportunidade e também não consegue aproveitar. Outro dado que eu queria trazer aqui, que eu acho importante, cara, que eu falei, né, que o Santos tomou um gol de jogada de bola aérea, o que recorrentemente acontece no Santos Futebol Clube. O Juventude tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro e tem um dos piores ataques. E de 10 gols que o Juventude havia feito até então no campeonato, 5 foram de bola aérea. Então, assim, o Santos precisa se atentar muito nisso. O Santos que insistiu muito em cruzamentos, Felipe Jonathan toda hora tentava cruzamento. E assim, o Santos não criou muito no primeiro tempo, o Santos teve muita dificuldade e tentava cruzamentos. Já no segundo tempo, no primeiro tempo ainda teve a melhor participação de Yuri pro Santos Futebol Clube. O Yuri, que jogou no Santos, está no Juventude hoje. Ele deu uma entrada criminosa em cima do Julio. Criminosa. E assim, ainda bem que o VAR interviu, porque o juiz, até para dar o cartão amarelo, ele demorou ali. Mas foi uma entrada, cara, que poderia ter machucado, ter tirado o Julio de campo com uma lesão. Então foi uma entrada fortíssima, uma entrada que passível de cartão vermelho com certeza. Então o Santos termina o primeiro tempo, o Santos o Santos teve todo o segundo tempo com um jogador a mais. E o Bustos voltou, aí finalmente o Bustos volta para o segundo tempo com uma alteração feita. Ele tirou o Auro, que estava pendurado, e colocou o Bruno Oliveira ali para ser o meio-campo, para articular as jogadas, para buscar passes. E colocou, consequentemente, quando ele tira o Auro, o Lucas Braga vai para a lateral. E assim, o Santos começou a ter posse de bola, o Santos começou a dominar as ações, mas o que eu falei, insistindo muito em cruzamentos. E o gol do Peixe, ele sai, né, numa batida de falta do Julio. Inclusive, na minha opinião, foi uma boa partida do Julio. O Julio que tecnicamente a gente sabe que não é um primor, mas é um jogador que luta, é um jogador que tenta o tempo todo, que tem raça e que rouba muitas bolas. Então, por isso o Julio é tão importante no sistema de jogo de Fabian Bustos. Ele bate uma falta em que o Felipe Jonathan sofreu, que ele faz até como diz o narrador disse, ele fez um golpe de karatê para não deixar a bola sair e posteriormente sofre a falta, onde o Julio bateu muito bem no primeiro pau e o Bauerman, que já estava merecendo um gol com a camisa do Santos, marca aí o gol para empatar a partida. E a partir do empate, o Santos muda também, né? Sai o Ricardo Goulart, que nada fez, mais uma vez, entra o Marcos Leonardo. E o Santos continua naquela toada, tocando bola, girando bola e cruzamento. E essa foi basicamente a tônica do Santos. O Bruninho tentou uma vez ou outra alguma jogada ali pelo chão, mas o cruzamento foi a tônica dessa partida. Aos 24 minutos saiu o Juan para a entrada do Angulo e saiu o Zanocelo para a entrada do Ângelo. O Zanocelo que, coitado, sacrificado, né? O Zanocelo que tem que marcar, que tem que atacar, que no primeiro tempo ficou com a responsabilidade de tentar armar o time, então saiu o Zanocelo. E aí, gente, aí que o jogo muda completamente, porque o Ângelo e o Marcos Leonardo são jogadores diferentes. São eles que têm habilidade, são eles que têm essa ousadia. E é numa jogada dos dois que o Santos vira o jogo e, detalhe, numa jogada pelo chão. Uma das poucas jogadas pelo chão do Santos em que o Santos consegue fazer o segundo gol, que é o gol da virada. E, cara, que golaço! O Marcos Leonardo, que faz um pivô no meio-campo para receber a bola muito bem, segura a bola, toca pro Ângelo, e o Ângelo toca pro Marcos Leonardo, que de biquinho, numa categoria de poucos, faz o segundo gol do Santos. Craque!
Marcos Leonardo, craque. Ângelo, craque. Os meninos têm muito potencial. E assim, o Santos virou o jogo, continuou ali tocando bola, tentando alguma coisa ou outra, mas com mais tranquilidade. E assim, o Santos poderia ter até controlado melhor o jogo. Teve a oportunidade de fazer o terceiro gol com o Ângelo, por exemplo. Mas assim, o recado que fica é: Bustos, se você fizer o simples, esse time será mais competitivo, tá? O que eu digo fazer o simples? Não inventar um jogador aqui e ali, colocar os jogadores que estão melhor. Para mim, Ângelo, Marcos Leonardo, titulares absoluto. Bruninho precisa de uma oportunidade como titular. Então, assim, ele já tem uma base boa na mão. Vamos aproveitar essa base aí. Tem Sandri, daqui a pouco vai ter Batistão voltando. Então, assim, para mim, o Ricardo Goulart passa a não ser nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira e, quiçá, nem a quarta opção de entrada no jogo. Mas o importante de ontem foi a vitória. Quis fazer aqui uma análise de fato do que aconteceu no jogo. Não foi uma performance maravilhosa do Santos, mas o mais importante era vencer e conseguimos. Agora, jogo contra o Bragantino na Vila Belmiro. Vou ficando por aqui. Um beijo a todos, fiquem com Deus e tchau.